Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a situação do Credit Suisse. Tá todo mundo muito ressabiado com o que vem acontecendo. Esse final de semana foi de muita notícia, né? Muito se falou nos grupos a respeito dessa falência, né? Dessa possível falência do Credit Suisse e como é que isso vai impactar todo o mercado global e aqui como foco do nosso canal, como vai impactar os fundos imobiliários da gestora, né? HGLG, HGRU, HGCE, enfim, fora os outros que ela já tem, né? Mas o ponto principal aqui é explicar um pouco sobre a situação para vocês e trazer a visão a respeito dos fundos imobiliários, né? A gente vai nem ficar entrando no mérito se o banco vai quebrar, se não vai quebrar, enfim, não é nem o tema. Mas é o seguinte, durante o final de semana teve bastante rumor, né? Se falou muito por conta, né? Esse rumor foi criado por conta dos CDS da empresa, do banco, né? Que atingiram patamares bem elevados, tá bem próximo dos patamares da crise de 2008. E aí você está se perguntando, tá, mas o que é esse tal desse CDS? O que é isso? Por que isso impacta o banco, né? Vamos lá, vamos entender. O que é isso? O que é o tal do CDS? CDS é um derivativo que funciona como seguro para evitar inadimplência em uma operação de crédito. Então, o que acontece? Quando você tem uma operação de crédito, você vai lá e compra o CDS, você está comprando um seguro. E aí a seguradora, né, que emite esse título assume a função de garantir caso tenha algum tipo de calote. E aí o que aconteceu no final de semana que o pessoal vem alertando? Que esses valores desse CDS vêm subindo de forma bem forte. E isso indica, né, como são títulos, são um seguro, né? O seguro ficando cada vez mais caro. Imagina seu carro. Se você tem um carro que é muito visado para roubo, o seguro vai ser mais caro. Mesma coisa aqui, né? Mas não é um carro, é um banco. E não é roubo, né? É calote. Então, quando o CDS começa a subir muito, o que a seguradora e o que o mercado tá enxergando? Tá enxergando o quê? Cara, a qualidade de crédito desse banco tá caindo. E para eu fazer o mesmo seguro de uma mesma dívida que eu fazia, sei lá, 6 meses atrás, que custava X, agora vai ser X mais 50%, porque o risco do banco quebrar tem. Então, ele até traz aqui um ponto, né, que o mercado CDS indica que tem uma probabilidade de default, né, de preço nos próximos 5 anos de 21%. Aí tem alguns escândalos aí da Credit Suisse, as ações vêm caindo bem forte, né, nos últimos anos, não para de cair as ações da empresa. E qual que é o ponto? Deixa eu voltar a câmera para mim, não tem mais nada para mostrar. Qual que é o ponto que tá toda essa discussão a respeito do banco? Fala um pouco do banco, depois eu falo dos fundos imobiliários. Mas o que está acontecendo na Europa como um todo? A gente está vendo muita notícia na Europa de empresas não estão conseguindo produzir. A empresa não consegue produzir, a energia está extremamente cara, então não vale a pena o cara produzir. E aí a empresa para, sem produzir, sem vender, ela não tem receita, do que vai acontecer? Ela não vai pagar o banco, e aí começa aquele efeito dominó, né? Uma instituição não vai pagar na outra, enfim. A gente já viu isso acontecendo no passado. A grande questão é que na Europa a situação está ficando muito delicada, principalmente no que tange a energia, está ficando muito caro. Vocês podem pesquisar, né, depois do vídeo, bota lá assim, empresas europeias, e vai ver as notícias, tudo isso, e um monte de empresa fechando, as grandes empresas até conseguem se segurar um pouco mais, mas as pequenas empresas não têm a mesma facilidade, né. Enfim, depois disso tudo que eu falei, qual que é o ponto que afeta os nossos fundos imobiliários? Que é isso que a gente quer saber, é o tema do canal. O que acontece com o banco, a gente não está muito preocupado, a gente está preocupado com os nossos fundos, com o nosso dinheiro, né. Enfim, qual que é o ponto? Eu recebi algumas perguntas tais como, a primeira eu recebi uma que foi tipo assim, se o banco tá falindo, ele pode liquidar os fundos para pagar a dívida? Não, o fundo é nosso, cada um de vocês que tem uma cota do HGLG, do HGRU, tem lá 0,00001 daquele patrimônio. O que pode acontecer se o banco vier a falir de fato o administrador, que é uma outra figura, o administrador chamar uma assembleia para troca da gestão. E aí a gente vai ter que parar, sentar, entender. O principal é entender para onde as pessoas que estão hoje tocando fundo, para onde elas vão no caso de uma possível falência. Se acontecer uma falência, o que vai acontecer com a galera que está trabalhando hoje na asset, né, tocando os fundos? Para onde eles vão? Pode ser que eles saiam, façam igual aconteceu com a Red no passado, né, que era o pessoal da Credit Suisse, saiu e montou sua própria gestora. Pode ser que eles saiam para uma outra gestora. Pode ser que alguma empresa, né,
algum player do mercado compre a asset, né, pacote fechado com tudo que tá lá dentro, e leve a asset embora com os profissionais e tudo, mas o ponto principal desse vídeo é: não existe o risco da gente perder os fundos, isso assim, zero, mínimo. Agora, um ponto de risco que existe para os fundos é o seguinte: o Credit Suisse, ele trabalha com questão de remuneração, prêmios, etc. Ele dava muita ação do banco. E essas ações não param de cair, como é que quem tá lá dentro vai ficar trabalhando? Tipo, putz, vou ganhar um bônus, vou ganhar um monte de ação. Essa ação só cai, o que eu vou fazer, né? Enfim, então o ponto principal para mim é esse risco que eu vou falar agora. É o risco do banco não quebrar, ele conseguir se segurar, porém ele ficar numa situação financeira mais delicada e aí ele não conseguir reter talentos, né? Não pagar o que o mercado, né, que as pessoas que estão lá dentro esperam, e aí vai acabar que essas pessoas vão acabar saindo de frente do fundo, e aí esse é o maior risco, porque o fundo continua na mão da gestora, porém se as pessoas saírem e entrarem outras pessoas, aí esse é um grande risco, a gente não sabe quem vai entrar no lugar. Então esse é o grande ponto de atenção, e a gente tem que ficar muito ligado com isso. Vamos acompanhando. Até então, pessoal, é só muito barulho no mercado que vem se fazendo a respeito dessa questão do Credit Suisse, mas eu achei importante gravar para explicar para vocês, né, que não existe risco de perder os fundos. Eu recebi essa mensagem e falei, não se preocupe, mas existe essa questão do risco administrativo, né, de não conseguir fazer bons negócios, enfim, os fundos perderem a capacidade de uma boa gestão por conta de um corte de custos e tal. É porque a gente sabe que quem tá lá hoje são profissionais de nível muito bom e galera de nível muito bom. Não é barato. Então a gente tem que acompanhar, tem que ficar vigilante com toda essa situação. Mas até um ponto também que é legal de comentar. Se o Credit Suisse, né, o banco, vier a quebrar lá fora, eu acho que aí vai ser tipo um bom indício de uma possível crise maior e tudo. A gente sabe, né? 2008 começou pelos bancos a crise, então vamos ficar ligado. Tem várias notícias de bancos lá na Europa que não estão muito bem, então vamos ficar ligado nisso aí, tomar cuidado. É um momento muito delicado que está acontecendo lá fora. A gente tem as eleições aqui no Brasil, mas isso aí praticamente nem mexe com o mercado. O que está acontecendo lá fora, essa questão toda da guerra da Rússia com a Ucrânia, essa guerra ela está começando a escalar um pouquinho mais, né? A gente vê essa questão dos gasodutos que a gente pode falar que foi sabotado, né? Até então parece que foi sabotado, a gente não sabe quem que fez, enfim. Tá ficando uma situação bem estranha. A geopolítica da Europa lá tá mudando muito, e a gente sabe que nesses momentos, né, de desespero, de pressões que acontecem as cagadas. A gente sabe também que a Rússia tá muito pressionada, a situação do Putin e tal, enfim. Se a gente for começar a entrar nesses méritos, o vídeo não termina hoje, mas o ponto principal fiquem tranquilos, os fundos são nossos, o risco que existe, como eu comentei com vocês, é o das pessoas que estão lá à frente hoje dos fundos não ficarem lá por questões de salariais, etc. E aí sair, entrar outras pessoas e não tocar o fundo com a mesma maestria que toca hoje. Outro risco também que a gente pode falar é justamente no momento de estresse, se o banco chegar a quebrar e tiver esse momento de estresse da troca da gestão, para onde que vai, né? Porque a gente sabe que são fundos gigantescos e vai ter muito interesse, né, do mercado, de quem conseguir pegar esses fundos, né? Imagina, se pegar o HGLG, que é o maior caso de sucesso da Bolsa, e a gente tem que ficar ligado para votar, para olhar as assembleias, caso venha acontecer alguma coisa desse gênero, analisar bem para onde que vai, né? Enfim, vamos acompanhar, fiquem tranquilos, qualquer novidade eu trago aí para vocês, mas o ponto principal os fundos é nosso. O gestor, né, a figura do gestor, da gestora, é um prestador de serviço. Se der problema, troque-se o prestador de serviço. E aí são riscos, conforme eu já comentei com vocês aí antes, beleza? Então fiquem tranquilos, até a próxima, vamos monitorando aí. Valeu!